Mas também sempre fiz a ressalva. Se tem um jogador que merece uma concessão especial nesse Flamengo, é o Bruno Henrique. Eu sou absolutamente admirador do atleta e acho que o respeito que ele tem pela camisa, a forma como ele se comporta, deveria ser até mais destacado e valorizado pelo torcedor. E hoje, de novo, ele foi decisivo. E o Flamengo simplesmente neutralizou o Botafogo e ganhou sobrando. Foi uma exibição realmente que, para um início de temporada, e com esse elenco que tem aí... E hoje, a sensação que eu fiquei, eu diria que até a certeza que eu fiquei, é que mesmo com o Almada e o Luiz Henrique, o Botafogo ia ser amassado da mesma forma. Porque esse time do Felipe Luiz dá gosto de jogar. Esse time do Felipe Luiz me lembra muito o time do Jorge Jesus. O Flamengo, ele hoje foi vencedor, fazendo o que o treinador quer, o que o treinador acredita, e não simplesmente porque entrou uma bola do Bruno Henrique de cabeça aos 85 minutos do segundo tempo e venceu o Clássico. Não. O treinador queria que o time pressionasse, como ele fala na coletiva, o time pressiona. Fosse dominante, o time domina. Que o time... Salve nação, vamos embora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Vamos repercutir aqui o que a mídia esportiva falou sobre esse título do Flamengo aí diante do Botafogo pela Supercopa do Brasil, né? O jogo foi 3-1, foi um amasso do Flamengo e o Flamengo dominou o jogo do início ao fim. E de como o Flamengo ganhou o jogo é que surpreende muitas pessoas, ou melhor dizendo, não surpreende, né? Sabemos que o Flamengo de Felipe Luiz vem jogando assim desde o ano passado, né? Ou o Felipe Luiz vem tentando implementar o seu estilo de jogo desde o ano passado, e a cada jogo vem dando certo, né? Vamos falar também sobre Bruno Henrique e Arrascaeta. Bruno Henrique, o craque do jogo, 2 gols, botou o jogo no bolso, e Bruno Henrique e Arrascaeta, que acabou entrando no segundo tempo, né? No minuto 25 em diante. Os dois, como título de hoje, se consagram, né, como os dois como o maior campeão da história do Flamengo. É isso mesmo. Bruno Henrique e Arrascaeta chegam ao 14º título conquistado na história do Flamengo e ninguém tem mais título do que eles, né? Ultrapassaram Zico, Júnior e Gabigol, que tinham 13. Então, ninguém tem mais do que Bruno Henrique e Arrascaeta com o 14º título, né? E falar também sobre o Felipe Luiz. E o Flamengo jogou bola hoje, foi brincadeira. E o Felipe Luiz, podemos falar aqui que o Felipe Luiz tem mais título do que derrota, né? Ele tem apenas uma derrota em 18 jogos e 2 títulos. Copa do Brasil ano passado e agora a Supercopa, né? Então deixe seu like e vamos embora com mais um vídeo, que o vídeo hoje tá bom. Essa Supercopa do Brasil, Flamengo campeão mais uma vez, 3º título do Flamengo nessa competição. Venceu o Palmeiras, o Atlético Paranaense e agora o Botafogo. Perdeu um para o Atlético Mineiro nos pênaltis e um para o Palmeiras também. Aliás, com um gol bem mandrake naquela ocasião, né? Mas enfim, o Flamengo ganha a Supercopa do Brasil, 12 milhões, que é um prêmio significativo, né? Quase 2 milhões de euros. Isso aí dá 1 milhão e tanto, quase 2 milhões de euros. Troféu importante no contexto. Troféu para comemorar a gente 24 horas, né? Quem torce pelo Flamengo comemora dias a fio, Brasileiro, Libertadores, até a Copa do Brasil, vai. Carioca, 24 horas de comemoração. Supercopa, 24 horas de comemoração, né? Terça-feira, já esqueceu, já está pensando que quarta tem a Portuguesa, Léo Berlândia, tem que ganhar de novo. Assim é o Flamengo. Mas a vitória foi muito, muito convincente. O Flamengo dominou completamente o Botafogo. Totalmente. Funcionou agora o modelo de jogo do Felipe Luiz, que a gente viu funcionar contra Volta Redonda e contra a equipe do Sampaio Corrêa. Aí é óbvio que vem aquelas dúvidas, né? Mas espera aí, são times mais fracos, são times mais modestos. Agora, quando jogar com um time mais forte. E o Botafogo é o atual campeão da Libertadores e campeão brasileiro. E foi dominado pelo Flamengo. Totalmente dominado, praticamente o jogo inteiro. Foi uma vitória... O microfone está um pouco longe, peraí. Mas foi uma vitória categórica do Flamengo. Categórica, na minha opinião. Acho que é de vocês também, né? Dominando completamente seu adversário, criando situações, não dando muitas chances do Botafogo respirar e atacar o Flamengo.
E funcionou muito bem. Claro, é tudo muito embrionário, um começo. A proposta de jogo do Felipe é muito ousada, mas está funcionando. Ele vem se apresentando aí como um técnico muito promissor, de postura corajosa. E hoje esse título, essa taça, esse troféu, acho que coroa tudo isso. E claro, a gente não pode deixar de falar dele, né? Bruno Henrique. O conceito de ídolo varia muito de pessoa para pessoa, né? Isso em qualquer atividade humana, na música, nas artes, no cinema, na vida pessoal, né? Na vida profissional e no futebol, no esporte, né? Existem diferentes tipos de ídolo, tá? O mais midiático, aquele mais raçudo, aquele que sempre vestiu a mesma camisa, enfim. O craque, né? O craque, assim, um jogador extraordinário, então ele ganha essa idolatria porque ele joga como poucos. Mas, gente, o Bruno Henrique é o ídolo eficiente, que veste e respeita a camisa, que não cria problema, que não tem polêmica, e jogos considerados mais importantes, jogo grande, ou foi um jogo grande, né? Um vale uma taça, o adversário, um tradicional rival do Flamengo, e repito, campeão da Libertadores e campeão da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Bruno Henrique, nessas horas, aparece de forma impressionante, né? Impressionante. Está no segundo de 3 anos desse contrato. Vocês vão se lembrar que me acompanham, como a maioria das pessoas achava que 3 anos era muito, e acho ainda. Acho que 2 anos era o mais adequado. Com uma renovação automática, no terceiro ano, se ele conseguisse dar retorno técnico no segundo. Mas também sempre fiz a ressalva. Se tem um jogador que merece uma concessão especial nesse Flamengo, é o Bruno Henrique. Eu sou absolutamente admirador do atleta e acho que o respeito que ele tem pela camisa, a forma como ele se comporta, deveria ser até mais destacado e valorizado pelo torcedor. E hoje, de novo, ele foi decisivo. Jogou pra caramba, né? Não só pelos gols, sofreu pênalti. Não é um bom batedor de pênalti, inclusive não bateu bem a penalidade, mas converteu, né? Então foi realmente mais uma jornada em que ele aparece muito bem, como apareceu, gente. Apesar daquela expulsão tola, foi precipitado contra o Corinthians, ele faz a jogada do gol da vitória do Corinthians no Rio de Janeiro, ele faz a jogada do gol do Plata lá em Belo Horizonte, ele faz um gol da vitória contra o Bahia na fase de quarta de final da Copa do Brasil, ele dá o passe para o gol da Arrascaeta no gol da vitória sobre o Bahia no Maracanã. Repare, em todas as etapas decisivas da Copa do Brasil de 2024, o Flamengo conquistou, o Bruno Henrique apareceu. Inclusive sendo expulso, como eu disse, de uma forma precipitada, né, pela forma como ele errou naquela disputa de bola. É um jogador que sempre merece muito respeito, muita atenção, muito carinho do torcedor. E mesmo que no ano que vem ele não consiga render tanto, esse ano acho que vai render, né? Começou muito bem, não creio que vai ter um ocaso assim repentino. Merece sempre uma homenagem, uma atenção especial. Vou repetir, de todos os jogadores que o Flamengo contratou naquela época de 2019, pouco antes, você foi Everton Ribeiro, muito bons jogadores, todos deram retorno técnico, todos são admirados pelo torcedor, mas eu acho que o Bruno Henrique merece sempre uma atenção especial. O Bruno Henrique é foda. É essa a palavra que dá para definir. Né? E honra a camisa. Veste a camisa, honra a camisa, respeita o clube de regatas do Flamengo. E aí é bom também que acabe esse boato de que o Atlético Mineiro quer levar. Não vai rolar. Muito improvável ter que pagar uma multa que o Flamengo não vai, evidentemente. Por que o Flamengo vai liberar o Bruno Henrique? É a mesma história do Jorginho, né? Por que o Arsenal liberar? Aliás, Arsenal 5-1 no City hoje. O Jorginho não jogou, ficou no banco. Mas por que o Arsenal vai liberar o Jorginho do nada assim? Por que o Flamengo liberaria o Bruno Henrique do nada, né? Não tem cabimento. Liberou o Carlinhos, jogador que não ia ser aproveitado e tal. Enfim, mas grande atuação do Bruno Henrique, boa atuação, muito boa do De La Cruz, né? O Plata participa de novo com a raspadinha de cabeça no lance do primeiro gol, como participou naquele jogo final da Copa do Brasil no Maracanã contra o Atlético Mineiro, né? Ele faz aquela raspada de cabeça, na sequência tem o gol do Gabriel. O Michael dando assistência para o segundo gol. O primeiro passo do Gerson, o Bruno sofre o pênalti do Halter, muito mal, o zagueiro do Botafogo, no jogo inteiro, né? Ainda perdeu a bola para o Luiz Araújo. E, cara, prestem atenção, nós estamos falando, vamos falar, certamente vai surgir o assunto durante aqui a live, eu gravei um vídeo hoje mais cedo, quem não viu. O Felipe Luiz tem uma derrota e 2 títulos, ou seja, ele já tem mais títulos do que derrota no Flamengo. E hoje foi um show, né? Confesso que acho uma pena o Arthur Jorge não ter ficado,
o Luiz Henrique ter ido embora, o Almada ter ido embora, porque eu gostaria de ver esse confronto entre Arthur Jorge e Felipe Luiz. E acho que o Felipe Luiz teria amplas condições de vencer esse confronto, de fazer, mesmo com o Arthur Jorge, com o Luiz Henrique e com o Almada no time do Botafogo, a mesma coisa que ele fez hoje. Uma equipe dominante. Antes da chuva do jogo parar e depois que o jogo voltou, ainda com chuva. O Flamengo foi dominante o tempo inteiro. E aí, vamos lá, mas não tinha o Luiz Henrique, não tinha o Almada, só não tinha eles. Porque o resto que estava em campo, jogadores que foram campeões brasileiros e campeões da Libertadores da América. John, Matheus Ponte participou, depois o Vitinho. Lucas Alter, que fez uma partida horrorosa, né? Mas também estava no grupo. O Barbosa, que era titular absoluto. O Alex Telles. A dupla de volante que não conseguiu jogar. Gregory e Marlon Freitas. O Marlon Freitas não conseguiu sair jogando. O Arthur fez a sua estreia hoje. O Matheus Martins fez parte do elenco do Botafogo no ano passado, fez até boas partidas. E o Igor Jesus nem se fala. Ou seja, o Botafogo tinha praticamente o time que ganhou Libertadores e Brasileiro. Não tinha um treinador efetivo, o Carlos Leiria, mas tinha uma base muito forte, jogadores que se conhecem, e o Flamengo simplesmente neutralizou o Botafogo e ganhou sobrando. Foi uma exibição realmente que, para um início de temporada, e com esse elenco que tem aí, o Flamengo começou a treinar no dia 8 de janeiro, o Botafogo começou a treinar 6 dias depois, mas é algo de fato que é impressionante. O nível que o Flamengo já está neste início de temporada. E onde esse time pode chegar, né? Porque o Pedro vai voltar, o Danilo vai passar a jogar mais, e no meio do ano, o Jorginho vai chegar, gente. É muito provável que o Jorginho venha para esse time do Flamengo. Vocês viram hoje a atuação do De La Cruz? De La Cruz, que é muito criticado, que realmente começou bem, mas depois se machucou e caiu muito de produção no ano passado, mas é um grande jogador, todo mundo sabe disso. O que jogou o De La Cruz hoje é brincadeira. O Pulgar, não é à toa que o Felipe Luiz é fã dele. O Pulgar realmente é um jogador na posição dele de volante de muita qualidade. De muita qualidade. O Wesley, ele dá sinais nesse início de temporada que ele continua em franca evolução. Ele hoje, de novo, fez uma grande partida. Assim como o Alexandro, que desde que chegou, não é muito falado, mas vem dando show no futebol brasileiro. Vem jogando muito o Alexandro. O Gerson que a gente sabe. Líder dessa equipe, jogador de muita qualidade, até deu uma bobeada ali no lance que ele poderia ter feito o gol e tocou para o lado, mas é um grande jogador que vive um grande momento. O Dorival Júnior estava acompanhando lá no estádio e provavelmente o Gerson será convocado e o Wesley tem grande chance de ser convocado. O próprio Felipe Luiz disse isso na coletiva após o jogo, né? O Michael fez uma partida espetacular, taticamente e tecnicamente. O Gonçalo Plata é um cara que cada vez mais vem ganhando espaço no time do Flamengo. O Luiz Araújo, que jogador importante que é esse Luiz Araújo, né, gente? Que no início, quando ele chegou no Flamengo, ele era chamado de bagre. É um bagre, é burro. Porra, ele é um baita jogador, né? Porque ele taticamente é muito disciplinado, ele tem uma capacidade física
excepcional para ajudar na recomposição da marcação e ele tecnicamente é muito bom. O gol que ele fez hoje, e ele já fez outros gols importantes, mostra que ele tem muita qualidade, né? O Arrascaeta entrou no segundo tempo, né, num ritmo ainda lento. O Arrascaeta está se recuperando ainda da cirurgia no joelho que ele fez. O Juninho, visivelmente, sentindo essa situação de jogar no Flamengo, ele ainda me parece estar um pouco assustado, um pouco acanhado, vai levar tempo para adaptar, mas ele mostra que ele tem características que podem ajudar o time do Flamengo. E eu deixei... Que maravilha, que espetáculo, que exibição de futebol, minha gente. O Flamengo do Felipe Luiz é um bálsamo para os olhos. Como joga bem, como joga bonito, como joga fácil, como sufoca os adversários. Eu confesso a vocês que depois de ter visto o Botafogo e Fluminense, eu digo, porra, o Flamengo não vai conseguir fazer contra o Botafogo aquilo que ele tem feito contra todos os adversários. O Botafogo não vai ser sufocado, o Botafogo vai sair em contra-ataque, o Botafogo tem um meio-campo bom, não Marlon Freitas, o Gregory, o Savarino, não vai. Eu achava que o Flamengo ganhava, mas não achei que ia ser uma moleza. Pois olha aqui, meus amigos, foi uma barbada. A verdade é essa, foi uma barbada. O Flamengo ganhou de 3-1, poderia ter ganhado de 4-1, de 5-1, porque teve chances para fazer mais gols. E o gol do Botafogo saiu já na Bacia das Almas, quando já estava 3-0. Era quase que uma pelada de luxo para esperando o relógio terminar. Olha, dá gosto ver esse time do Felipe Luiz jogar. E mais, não dá para deixar de ser otimista. Não dá para olhar a temporada daqui para frente e não acreditar que nós vamos ganhar ainda muita coisa nessa temporada. Esse time do Felipe Luiz é muito bom e joga muito bem. Não tem ninguém no Brasil jogando esse futebol que o Flamengo joga. Nem perto. E eu estou falando de 3 jogos. Mas 3 jogos em que o Flamengo impôs-se de uma maneira tão absoluta que você olha e diz assim, porra, se não tivesse tido jogo com o Botafogo, alguns ainda poderiam dizer, porra, mas jogou contra time pequeno, Volta Redonda, ainda que o Volta Redonda seja o líder do Campeonato Carioca, Sampaio Correia, tá? Não, hoje foi o Botafogo. O Botafogo, quer queiramos ou não, é o atual campeão brasileiro e o campeão da Libertadores. Ah, mas perdeu o Almada e o Luiz Henrique. Porra, contra o Fluminense não deu a menor pinta de que os dois iam fazer tanta falta. E hoje, a sensação que eu fiquei, eu diria que até a certeza que eu fiquei, é que mesmo com o Almada e o Luiz Henrique, o Botafogo ia ser amassado da mesma forma. Porque esse time do Felipe Luiz dá gosto de jogar. Esse time do Felipe Luiz me lembra muito o time do Jorge Jesus. O único Flamengo que eu vi, tirando o Flamengo do Zico, esse aí é ao concurso, o único Flamengo que eu vi em toda a minha carreira, que já vai longa, né? Que eu já comecei em 76 para 25, já temos 49 anos de carreira, né? Faço 49 anos de carreira hoje. O único time do Flamengo que eu vi melhor do que esse que está jogando agora foi o time do Jorge Jesus e o time do Zico. Do jeito que esse Flamengo está jogando, repito, nós vamos ganhar muita coisa essa temporada. E muita coisa grande. Não sai daí não que eu vou rodar a absoluta propaganda e na volta... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu mantenho aquela minha ideia de que deve-se poupar sim na quarta, mas não o time inteiro. Eu faria um misto quente, de novo, usando os titulares que jogassem o primeiro tempo, saíam no intervalo e os outros titulares que estivessem no banco saíam no segundo. Mas, como eu já falei aqui inúmeras vezes, eu não discuto mais decisão do Felipe Luiz, gente. Ele acerta tudo. Eu só... Claro que eu não sou uma vaca de presépio, não sou um boneco de posto,
e vou só ficar batendo palma. Eu posso dizer aqui, como eu vou dizer agora, acabei de dizer, que eu preferiria time misto. Mas se ele entrar com time reserva, eu vou aplaudir. Porque na sequência, como bem lembrou aqui o nosso querido Leonardo, o Flamengo tem 3 clássicos em uma semana. 3 clássicos em uma semana. Então, de fato, é para o Felipe Luiz quebrar a cabeça. E o que ele fizer, eu apoio. Agora, é bom lembrar de uma coisa. O Flamengo está com um super elenco. Super elenco. Jogadores que são reservas hoje poderiam ser tranquilamente titulares. Caso, por exemplo, do Luiz Araújo. Então, eu acho que ele vai tomar a melhor decisão. Do campo falar, vai muito além de ser o Felipe Luiz ou de você olhar e falar, não, porque ganhou a Supercopa, então o ano vai ser bom. Eu acho que é animador esse final de coletivo, esse final do 3 que a gente passa ali, que ele falou, estou muito feliz porque o jogador X foi bem, Y foi bem, Z foi bem. Eu acho que há uma sensação hoje dentro do Flamengo, do torcedor, de felicidade, não é só por ganhar do rival, por levantar uma primeira, que pode ser a primeira de algumas taças no ano, mas o Flamengo, ele hoje foi vencedor fazendo o que o treinador quer, o que o treinador acredita, e não simplesmente porque entrou uma bola do Bruno Henrique de cabeça aos 85 minutos do segundo tempo e venceu o clássico. Não. O treinador queria que o time pressionasse, como ele fala na coletiva, o time pressiona. Fosse dominante, o time domina. Que o time tirasse o que o adversário tem de melhor, que é a bola chegando no pé do Marlon e do Gregory para tentar acelerar para buscar alguém. Tirou. Sabe? Tira qualquer chance de uma bola chegando pelas beiradas com a associação do Botafogo. Tira qualquer chance do Igor participar do jogo. Bola direta que você tem que buscar no Igor Jesus, toda hora muito mal quebrado. O Igor tem quase que baixar no meio de campo para participar do jogo. Não participa, então não tem o Igor Jesus nem no meio, nem no ataque. Você desmonta um time que é bom. O Botafogo não é um time ruim porque perdeu hoje. Claro. O problema é que o Textor topou que a temporada dele comece de uma forma mais tardia. E não é também porque perdeu a Supercopa que acabou 2025 ou que apagou 2024, não é isso. Mas olhando para o Felipe, é isso. O Felipe, eu acho que ele está muito tranquilo, satisfeito, e ele fica muito à vontade de falar o que é o Flamengo, porque ele vive o Flamengo há algum tempo, campeão e muito respeitado como jogador, muito respeitado já como treinador, uma taça para chamar de sua, e o Flamengo ganhou com uma cara que o Felipe vem tentando dar. Quando você vê que isso é sinônimo de um trabalho que está sendo bem feito, você pode olhar para a temporada e falar, olha, esse time sabe o que está fazendo, o treinador sabe o que está pedindo e o elenco que tem muita qualidade está respondendo. Se aproximou o Bruno do Plata, não é que o Bruno seja 9 ou que o Plata seja... Não, se aproximou os dois, você tem 2 caras abertos que participam. Quando você quebra uma bola, o André até pediu depois para a gente separar para falar do segundo gol, vou deixar para ele falar. As coisas estão combinadas, a pressão é combinada, quem você tira do jogo do adversário é combinado, como você ataca é combinado e você olha para a entrevista, o treinador confirma isso. Então, a grande notícia para mim não é só a taça, é como a taça veio e como você consegue olhar e falar, ó, são 19 jogos do Felipe Luiz. Não temos que sentenciar nada, nem da carreira dele, nem do Flamengo, que acabou, não tem nem um mês de trabalho. Mas é promissor. Mas você tocou num ponto importante para eu abrir ali para o André, porque tem um lance do segundo gol depois para ele explorar também. Eu acho que isso foi fundamental, o Pedro. As coisas não estão acontecendo mais por acaso ou na base da individualidade do Flamengo. Porque a gente comentava muito aqui, André, durante muito tempo, todos os programas. Porque é o Vitor Pereira, é porque outra hora é o Sampaoli, porque outra hora é o Rogério Ceni, porque outra hora é o treinador, porque entrou o Tite e tal. E muitas vezes, até pela bagunça administrativa que era, né, e pela forma como era administrado o campo e bola também, não só para o treinador, estou falando por quem está por trás também, a gente fala, mas esse time é tão bom, tem tanta qualidade individual que numa bola resolve. E muitas vezes o Flamengo foi nisso. Vencendo jogos, chegando a momentos mais agudos das competições, muito por conta das individualidades. E isso, claro, é importante você ter individualidades que resolvam a partida. Só que mais que isso, o futebol é coletivo, André. E hoje o que a gente vê nesse Flamengo é justamente isso. As coisas são planejadas, nada é por acaso. E aí as individualidades são muito potencializadas nesse contexto, né? Claro, eu concordo com você. Boa noite, William, boa noite a todos, uma excelente semana. Eu acho que isso acontece porque não é início de temporada para o time do Flamengo. Pois né? É continuidade da temporada passada. E é um trabalho que começou numa situação que o Pedro descreveu bem, numa tentativa de salvar o que restava do calendário, feita pela diretoria anterior do Flamengo, quando retira a comissão técnica do Tite e chama um ex-jogador que tem ainda companheiros no elenco atual.
identificado com a torcida, conhecedor do clube, trabalhando bem nas categorias de base. Certamente o Felipe não imaginava que a oportunidade do time principal surgiria tão cedo. Obviamente ele estava preparado para assumi-la no momento em que ela aparecesse. Sim. E é o que todas as pessoas com conhecimento do que aconteceu disseram, que ele não pensou 5 segundos para dizer, ok, estou pronto, estou às ordens, estou à disposição. E aí a forma como o Flamengo termina a temporada passada, Campeonato Brasileiro, decisões da Copa do Brasil, porque o futebol é esse esporte que tem a capacidade não de fazer o público esquecer do que aconteceu antes, mas parar de lamentar o que aconteceu antes, porque você pode sempre olhar para frente. Então, o Felipe Luiz, com o grupo de jogadores do ano passado, termina a temporada fazendo a torcida do Flamengo ficar positivamente ansiosa por 2025. Né? Agora, as coisas vão andar bem desde o início, que não é uma coisa comum no Flamengo desde 2019. São muitos títulos conquistados. Hoje a gente viu o Bruno Henrique e o De Arrascaeta levantando o 14º troféu com a camisa do Flamengo. São os maiores campeões da história do clube. Então isso dá a medida de quanta taça o Flamengo ganhou. Mas em anos como o passado, poderia ter ganhado ou deveria ter ganhado mais taças. Anteriormente, já nessa fase, depois de 2019, teve ano... Outro ano passou em branco. Em branco, né? E o Felipe Luiz dá prosseguimento ao trabalho dele. O que a gente vê hoje, embora o Flamengo tenha feito uma ótima atuação pelo Campeonato Estadual no fim de semana passado, você desconta o que é Campeonato Estadual, às vezes até clássicos, dependendo da escalação. Porque os times estão em pré-temporada, inclusive o Flamengo. Só que como é um trabalho que continua, e como é um treinador, como ele falou na entrevista de hoje, em total sintonia com os seus jogadores, o Flamengo dá passos à frente. Então, não é um exagero dizer, claro, quem é que poderia falar, o Flamengo está no auge da sua capacidade coletiva. Se perguntar isso para o Felipe Luiz, ele vai dizer, é claro que não. Mas o Flamengo atua em alto nível no começo de fevereiro, isso dá para dizer. Porque hoje enfrentou o campeão brasileiro e o campeão sul-americano. De fato, como disse o Pedro, um campeão brasileiro e sul-americano que optou por não ter começado a temporada ainda. O Botafogo está levando a temporada até agora. Não começou a temporada do Botafogo. Embora tenha feito uma boa partida contra o Fluminense. Fez um bom clássico com o Fluminense e hoje foi absolutamente superado pelo Flamengo. O Flamengo fez um jogo confortável hoje numa decisão de título, num jogo que valia a taça e de maneira muito merecida conquista esse troféu da Supercopa. É um aviso a todo mundo, porque eu concordo com o Pedro. Acho que tem poucas possibilidades de acontecer com o Felipe Luiz o que se passou com outros treinadores nesse momento em que o Flamengo é candidato a tudo. Ou jogadores saciados não se entregam da maneira como deveriam, e eu não estou dizendo que é corpo mole, que é de propósito, não. O trabalho não é levado no percentual de compromisso do grupo como deveria. Ou não obedecem ao seu técnico. Não acho que isso vai acontecer. Nem uma coisa e nem outra. E isso é um grande problema para as demais equipes que são candidatas, porque o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil e do continente sul-americano. Assim, com alguma distância para os demais, como nós vimos hoje, quem estava no banco do Flamengo, as substituições que o Felipe pode fazer. Volta do Luiz Araújo. Ainda tem o melhor centroavante do Brasil para voltar em algum momento da temporada. Cebolinha e etc. O Bruno Henrique chorava no final do jogo por causa de tudo que aconteceu, o tempo que ele fica fora, as lesões que ele teve e tudo mais. Não era um jogador considerado titular, talvez não seja um jogador considerado titular. Decidiu hoje de novo, o gol que ele faz com o gramado assim é de jogador diferente. Sensacional. Diferente, o Flamengo tem esses jogadores em maior quantidade do que os seus concorrentes. Sempre resolvendo em jogo grande, não é o cara de fazer o terceiro gol numa goleada contra time pequeno ou o quarto num jogo já resolvido contra um time grande. O Bruno tem um caráter decisivo muito grande. Eu já vi. O segundo tempo do São Paulo contra o Corinthians foi um belo segundo tempo, né? Muito bom. A estreia desse time titular do Botafogo contra o Fluminense foi um bom jogo do Botafogo, inclusive sobrou para cima do Fluminense, de novo, fisicamente, tecnicamente, sobrou.
Mas esse nível de atuação até agora eu não tinha visto, hein? É o time mais a caminho de estar pronto no Brasil, né, William? Boa noite para você, para os companheiros. Boa noite. O André lembrou, tem um residual muito importante do ano passado. Nós estamos falando de um técnico que não é pelos títulos, né? Esse já é o segundo título dele. Ele tem 1 ano como técnico, retroagindo à categoria sub-17. Tem títulos também nos juniores. Eu preferiria falar do como, não do o quê. Como ele consegue passar as suas ideias. Porque não é só porque até outro dia estava jogando. Tem muita gente que até outro dia estava jogando e não consegue fazer isso com os times que treina, que não tem a sinceridade, uma sinceridade muito, muito direta e sem se comprometer que ele tem nas coletivas. Ele definitivamente é um técnico que sabe o que quer. Ninguém está falando que ele vai ser pentacampeão mundial pelo Flamengo em 5 anos seguidos, que vai ganhar o Mundial de Clubes, que vai ganhar tudo. Não é isso. Mas dentro da amostragem que a gente tem de trabalhos no futebol brasileiro, é um trabalho muito bem encaminhado e a gente não pode esquecer que é um trabalho, é um choque térmico em relação ao que o Flamengo tinha. Isso é um choque térmico, boa trocadilho com a palavra. Isso quer casar, fala com a imagem. Parabéns. Mas eu me referi aí na sua aula lá. Eu me referi em relação ao Tite, né? Que para os olhos rubro-negros era o anti tudo isso. O Tite tem lá suas ideias. A gente respeita, ele chegou a uma condição de 2 Copas do Mundo, ninguém chega à toa, mas é inegável que esse é um estilo que agrada muito mais, não só o torcedor rubro-negro, a todo mundo que gosta de futebol. O Botafogo hoje foi aparecer no jogo com um chute do Alex Telles, quando eram 33 minutos do segundo tempo. E mesmo os elogios que o Felipe Luiz faz à qualidade individual dos seus jogadores, ele os faz dentro de um contexto de potencializar o coletivo. A gente não está falando porque você falava do Flamengo, não, tem tantos bons jogadores que podem resolver, a gente não está falando de tirar coelhos da cartola. Que era o que acontecia. Então, mas aí quando é que você tem que tirar coelho da cartola? Quando não faz um bom jogo, quando as jogadas não são bem concatenadas, quando a torcida está vendo o jogo e percebe que só vai ganhar se alguém tirar um coelho da cartola. Não é isso que acontece com esse time. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo venceu o Botafogo aí, é tricampeão da Supercopa do Brasil. E uma coisa chama muita atenção: em pouco tempo de trabalho, o Felipe Luiz consegue implementar seu jogo e os jogadores responder, né? Teoricamente, dentro de campo. É uma coisa extraordinária, né? Sabemos que o Felipe Luiz ele tem um diferencial em relação aos outros técnicos que passaram no Flamengo, é que ele conhece cada jogador e conhece o clube /vestiário como ninguém, né? Porque até dezembro de 2022 ele estava lá dentro. Então, isso é um diferencial e também um cara diferenciado, né? Felipe Luiz foi um cara diferenciado dentro de campo e agora também, como técnico, é um cara muito diferenciado, né? Nitidamente a gente consegue ver pelo estilo de jogo dele e também como os jogadores conseguem responder ao que o técnico pede dentro de campo, né? Ele mesmo fala que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, o elenco mais forte, então acho que todo mundo concorda com isso. E, vou falar uma coisa, hoje foi uma formação com 4-4-2, né? Como o Bruno Henrique e o Prata jogando mais na frente, mas solto lá, tendo liberdade para poder... não, vamos dizer assim, não teve a obrigação de voltar para marcar lateral, e isso acaba ajudando ele principalmente a ser mais decisivo e também não se desgastar tanto. Plata jogou bem, acho que o time inteiro do Flamengo, o Flamengo todo, jogou bem, né? Acho que o Michel também foi muito importante, o Wesley, não precisa nem mencionar, né? O Wesley, até o Dorival hoje estava lá no jogo, o Dorival Júnior, técnico da seleção, estava no estádio e não me surpreenderia nada de o Wesley ser convocado para a seleção brasileira, né? Sabemos que a seleção brasileira, em quesito laterais, tá deixando muito a desejar. Não só a seleção, mas eu acho que o inteiro, né? Não se produz mais laterais como antigamente. E o Wesley, sacando desde o ano passado para cá, recebeu várias propostas de outros clubes, principalmente da Europa, e o Flamengo acabou negando. Então acho que o desejo não é desejo, é o desejo de outros clubes em cima dele tá muito alto, e obviamente ele indo para a seleção, a cobiça e ele se destacando na seleção
só vai aumentar, né? Então, uma atuação do Flamengo muito boa, muito segura aí. Os primeiros 15 minutos antes da paralisação, né? O Flamengo foi dominante, conseguiu anular todas a proposta do jogo do Botafogo, né? Que era tentar ter a bola e sair. Dois ponta. O Arthur ali, o José, que é o centroavante, não tem mais o Thiago Almada para poder fazer aquele domínio do meio de campo ali, né? Então o Flamengo com De La Cruz que voltou a jogar bem, né? Acho que é um ponto importante, né? É início de temporada, mas o De La Cruz voltou a jogar bem, né? E falar sobre Bruno Henrique. Bruno Henrique está no seu penúltimo ano de contrato, né? O contrato dele vai até 2026. E eu vou te falar uma coisa. Para quem tinha dúvida se o Bruno Henrique ainda seria decisivo ou não, está aí a prova. Para quem tinha dúvida, quem era mais ídolo, Gabigol ou Henrique? Acho que o Bruno Henrique vem se provando sim. É um cara, como o Mauro César falou, é um cara que não traz a mídia de forma negativa para ele e nem para o clube. É um cara que respeita muito a instituição. É um cara muito profissional. Não que seja que o Gabigol não seja, mas é um cara que sempre faz as coisas em silêncio, não manda indireta em redes sociais ou provocação na mídia quando ganha título. Então é um cara sim que merece, sim, como o Mauro falou, uma visão especial em cima dele, né? Então, o cara é diferenciado. Eu sempre preferi o Bruno Henrique ao invés do Gabigol, né? Obviamente que isso é questão de gosto, né? Mas é isso aí, tamo junto, deixe sua opinião aí. E é nóis, nação tricampeão. E chupa Botafogo.